atmosfera dessa. Acho que eu nem vou mandar as crianças para a salinha hoje. Vem cá, rapaz. Vem aqui. Cadê as crianças? Você quer que eu corte sua cabeça também, ó? Estenda suas mãos para cá. Oh! Senhor, calma, ó, vamos orar. Senhor, nós abençoamos esses pequeninos. Em nome de Jesus. Nessa hora que eles vão lá para a salinha, seja o tempo onde o teu Espírito fale ao coração deles. Produza boas memórias. Que eles aprendam, Senhor, a reter o que é bom e esquecer o que é mal, em nome de Jesus. Amém. Vão para a salinha. Vão que vai ter a aula. Sem fazer bagunça. Tem a jantinha. Os mais barulhentos são os meus, né? Ai. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus 4, um texto que você já conhece. Se não leu, já viu, já ouviu, já viu em algum filme, deixa ele aberto aí. Eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Senhor, esse é o momento da Tua palavra. Nós somos carentes da Tua voz. Nós já sabemos da Tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio. Mas nós queremos ouvir a Tua voz. Agora, de maneira íntima, profunda, pessoal, através da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Traz, Senhor, sobre nós discernimento, para que a Tua palavra venha produzir transformação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nessa noite, começar contando uma história. Uma jovem, ela... Aqui estão alguns resultados. Usar tablet tem dessas coisas, né? Eu não perguntei nada para o Google e ele está respondendo aqui. Eu vou desligar do... botar ele aqui no modo avião. Pronto. Então vou começar contando a história. Uma jovem trabalhava muito. Moça, trabalhadora. E ela gostava muito de praia. Queria ir na praia de qualquer maneira, adorava a praia. Só que ela trabalhava muito. Ela não conseguia ir na praia. Porque ela trabalhava, estava sempre trabalhando. Mas, uma vez por ano, o trabalhador tem direito a férias. E aí ela dizia assim, nas minhas férias eu vou onde? Vou na praia. E aí, finalmente, ela sai de férias. Primeiro dia de férias, ela não pensa 2 vezes. Acorda de manhã, olha para o céu, está meio nublado, mas não importa. Ela passou o ano inteiro querendo ir à praia. E aí ela coloca a sua roupa, bota o seu biquíni, se prepara e vai para a praia. Quando ela chega na praia, ela está toda arrumada, de biquíni, de canga. Só que a praia está fria. O sol não está quente. O vento está frio. A água está gelada, a areia está gelada, está tudo gelado. Ela olha para o lado e vê um surfista. E pensa num cara animado. Não precisava perguntar. Se você olhasse para ele, você via que ele estava feliz de estar ali. Ele pega a prancha, ele corre, mergulha na água e começa a surfar. Ele está com aquela roupa de borracha. E ele se resolve lá e ele fica muito feliz. Mas ela fica frustrada. E a frustração dela
é que, depois de sonhar tanto em ir à praia, quando ela vai à praia, não funciona, dá errado. Agora, quando nós olhamos para esses dois personagens, para essas duas histórias, nós vemos o mesmo lugar, dois personagens que curtiram, um curtiu a praia, o outro queria curtir, mas não curtir. E essa moça, o grande erro dela foi não atentar que ela estava indo para a praia em agosto, no Rio de Janeiro. Apesar de ser Rio de Janeiro, agosto, aqui é mais frio. E para o carioca, 14 graus é o Alasca, né? Apesar que 14 graus é lá em casa, né? Aqui faz 18, 21, né? Já o surfista, ele vai para a praia, ele sabe que é agosto, sabe que a água está gelada, e ele se prepara para ir para a praia. A grande questão é que os dois tinham a mesma intenção, mas só um soube entender o seu tempo. E sabe, entender o tempo é talvez um dos maiores desafios da vida, porque a nossa vida ela é feita de tempos e estações, de ciclos, que vão passando, né? E é muito triste quando nós estamos fora do tempo. Já se sentiu assim? Fora de tempo? Fora do ciclo? Às vezes, principalmente quando você começa a envelhecer, às vezes você vai olhar e vai dizer assim, gente, eu fiz 40 anos, meu corpo já não responde mais igual respondia antes, mas a minha mente continua a mesma coisa. É a mesma mente de sempre, né? Então, quando eu olho para a minha vida, eu acho que eu sou capaz ainda de fazer as coisas que eu era. Só que agora eu tenho 40 anos. E aí, quando meu filho quer brincar comigo de luta, às vezes eu levo uma coça. Não dele, mas do tempo. Por quê? Porque eu já estou com 40 anos. E muitas vezes na vida a gente acaba se frustrando, acaba agoniando, porque não entende o seu tempo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A importância de entender o tempo. Entenda o seu tempo. Eu quero abrir com você, então quero ler com você Mateus 4. O texto que você conhece diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. E respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: arreda, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então esse texto, ele vai falar para a gente, vai nos contar a história de um tempo muito específico, né, de Jesus, um momento onde parece que a vida dele para, né? Jesus vem numa caminhada e em algum momento, depois de ser batizado, depois de um momento
glorioso, você imagina, ele chega para ser batizado. João Batista, que era uma voz do mainstream da época, imagina, João Batista era alguém que estava causando na época. E quando Jesus chega até ele, João Batista diz: olha, eu preciso ser batizado por você, você vem até mim? Deixa eu... Aí Jesus fala para ele: não, deixa, porque convém que eu seja batizado para que se cumpra toda a justiça. E aí João Batista o batiza, e nesse momento o Espírito Santo vem como uma pomba e Deus fala. E o povo ouve a voz dizendo: esse é o meu filho, em quem eu me agrado, em quem tenho prazer. Depois desse momento, o texto vai dizer que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. E Jesus sai de um momento fantástico da vida, e agora ele vai entrar numa janela de tempo de 40 dias, onde ele será provado, onde ele será testado, será levado ao seu limite. E quando eu olho para esse texto, existem lições que eu acho que, se nós levarmos em consideração, elas vão facilitar os nossos processos, porque, afinal de contas, deserto não é um lugar fácil. E pela experiência da Bíblia, a gente aprende que, se você não souber passar por ele, ele se prolonga, é ou não é verdade? Quanto tempo que Israel ficou no deserto? Uma caminhada de 40 dias se estendeu por 40 anos. Então, se nós não soubermos olhar para o nosso tempo, entender o tempo que nós estamos vivendo, há que se pensar que esse tempo pode se prolongar. E nenhum ciclo da vida que se prolonga dá bom resultado. Todo ciclo da vida ele tem um começo e um fim. Então, a criança, ela nasce. Chega um momento que ela começa a amadurecer e deixa de ser criança. Agora, se ela não amadurece e continua sendo criança, e continua sendo criança, e continua sendo criança, alguma coisa está errada. E aí os pais vão se preocupar, vão procurar um médico para tentar ajudar essa criança, que deveria estar deixando de ser criança, mas que continuou sendo criança. É um ciclo da vida lindo, é ou não é? É o melhor de todos. Quem de nós não gostaria de voltar a ser criança? Porém, nenhum de nós, eu pelo menos não queria, no alto dos meus 40 anos, continuar agindo como eu agia quando eu tinha 5. Até porque os meus pais não aguentariam. É muita pressão. Não era fácil. Então, todo ciclo da vida, ele tem o seu começo, ele tem o seu meio, o seu processo, ele tem o seu fim. E se ele não é encerrado no momento em que ele precisa ser encerrado, então, muito provavelmente, o que vem depois não é bom. Por isso que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para juntar, para afastar, para rasgar e para coser, para plantar e para colher. Há tempo para todas as coisas. Por quê? Porque os ciclos precisam acontecer dentro do seu espaço. E aí Jesus vai entrar nessa janela de tempo. Durante 40 dias, ninguém vai ter notícia de Jesus. Ele some da sociedade, do convívio. Imagina, aquela época que não tinha telefone. Hoje em dia, se a gente não responde o WhatsApp, já fica preocupado, né? Ai, será que aconteceu alguma coisa? Se acidentou. Vai ver que foi roubado, né? Rio de Janeiro. Imagina, 40 dias sumido. Pensa em Maria. Cadê esse menino? Jesus, 40 dias no deserto. E aí, a gente quase sempre lê esse texto
muito focado na perspectiva do encontro entre Jesus e o diabo, mas eu quero que você expanda um pouco, para a gente afasta um pouco os teus olhos desse ponto e abre para todo o texto, para a gente aprender então as lições que ele carrega. A primeira delas é que nós precisamos conhecer as demandas do nosso tempo. O tempo que você está vivendo está demandando o que de você? Cada fase da nossa vida tem uma demanda. E ela demanda uma resposta nossa a ela. E se nós não respondermos como devemos responder, a gente continua vivendo a mesma coisa do mesmo jeito. Qual era a grande questão de Israel no deserto? É que a resposta do povo não foi a resposta que Deus esperava. Lembra? No deserto, Moisés envia os espias. Eles saem a espiar a terra prometida. Quando eles voltam, quantos disseram que a terra era boa e que dava para ser conquistada? 2. E os outros? A ampla maioria falou, nós vamos morrer. A grande questão é que só 2 responderam de acordo com o seu tempo. Entender as demandas do tempo é essencial, porque você vai ver no texto, o texto vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porém, a tentação, de acordo com o texto, só acontece depois de quanto tempo? 40 dias. 40 dias, Jesus passou fazendo o quê? Jejum. Agora veja, Jesus, 100% homem, 100% Deus. Poderia enfrentar o diabo como filho de Deus. E dizer, você quer fazer o que aqui, formiga? Pum. Mas ele se prepara para enfrentar Satanás pela palavra, como um homem. E a gente olha para esse texto e diz assim, mas isso é porque foi Jesus. Não, a maneira como Jesus vence o diabo aqui nesse texto é meramente pela palavra de Deus, é agindo como um homem de Deus. E ele olha para esse tempo, ele olha lá na frente e diz, o Espírito está me falando aqui que vem alguma coisa. Eu, como homem de Deus, preciso estar preparado para o que virá. Quantas vezes a gente recebe aviso? A Bíblia diz que Deus não deixa os seus servos, os seus filhos, sem ser avisado. E às vezes a gente continua caminhando alheio, não se prepara. E o que acontece é que antes de ter aquele encontro com Satanás, antes acontece 40 dias de jejum. Por quê? Porque aquele tempo demandava isso. Então, alguns tempos da nossa vida, eles vão demandar coisas que serão sim sacrificiosas, nem sei se essa palavra existe, vão demandar sacrifícios nossos. Há tempos na nossa vida que vão ser dolorosos sim. Há tempos na nossa vida que a gente vai ter que dizer basta. Chega. Há tempos na nossa vida que nós teremos que assumir o controle. Porque muitas vezes nós deixamos a vida nos levar, não é verdade? Parece até que a gente é discípulo não de Jesus, mas de uma outra pessoa que inspira os cantores, né? Let it be, deixa a vida me levar. Só que, para nós, não cabe ser levado pela vida, porque nós não pertencemos a esse mundo. Aliás, nós nem temos mais a nossa vida. Lembra que você entregou a sua vida para Jesus, amém ou não? Então, se você entregou a sua vida para Jesus, ela pertence a quem? Para o bem e para o mal. Para o mal, entre aspas, por quê? Porque muitas vezes
Você vai decidir fazer coisas por amor a Cristo. E muitas vezes essas coisas vão cortar na carne. Para o bem, porque quando alguém vier fazer alguma coisa contra a tua vida, meu amigo, o problema é dele com Jesus. Estão falando mal de mim, deixa ele com Jesus, meu irmão. Estão arrumando problema comigo, deixa ele com Jesus. O problema da minha vida não é mais meu, quem resolve é o dono. Agora a gente precisa entender o que o nosso tempo está pedindo. O que esse tempo, esse ano, 2023, já passou da metade do ano. O que esse ano tá demandando de mim para eu chegar no final do ano e não ser mais um ano perdido? Eu tenho certeza que existem muitas coisas que a vida, que o tempo, que a história está clamando, esperando. A Bíblia diz que a natureza clama, espera pela manifestação dos filhos de Deus. Existe um clamor a teu respeito na expectativa de que você conheça o seu tempo e saiba como responder a ele. Esses dias lançaram um filme aí de uma boneca, vocês viram, né? Eu não fui ver o filme, mas quando falaram que ia lançar, eu já fiquei desconfiado por causa do tempo que nós estamos vivendo. Como eu não tenho a minha filha, que é menina, já é adulta, não tenho filha pequena, então eu também nem me aprofundei no assunto, porque meus filhos não vão ver mesmo. Mas quem foi ver agora, né? E se você for olhar as críticas, você vai ver que quem não foi ver fez um bom negócio. Quem preservou as suas filhas fez um bom negócio. Aliás, a gente vive nesse tempo, quem tem filho pequeno como eu, vão lançar um filme no cinema. Espera um pouco. Não vai no lançamento, não. Deixa ver o que vai rolar. Porque você nunca sabe o que vai ter ali. Você vai no lançamento, de repente tem um negócio lá que vai ferir, né, as suas crenças, os seus valores, aquilo que você está ensinando para o seu filho. Então, espera um pouco. Se tiver alguma coisa, vão berrar. E aí você já sabe que você não tem que levar. Mas da mesma forma que se não tiver, vão dizer, pô, é um filme legal. E aí você vai, leva, né, come uma pipoca com ele, se diverte. Eu gosto de cinema, gosto muito de cinema. Se eu fosse rico, eu ia para o cinema toda semana. Mas como eu sou pobre, eu vou de vez em quando. Até porque, se eu fosse toda semana para o cinema, eu ia gastar um dinheiro que eu não tenho. E o meu tempo demanda austeridade. Não posso sair gastando. Porque a gente quer andar assim, né? Mas não pode. Além disso, a gente precisa conhecer os limites do nosso tempo. Você sabia que o tempo que você está vivendo, ele tem os seus limites? Há coisas que... Porque, assim, você já ouviu falar que o nosso Deus é o Deus do já? Já ouviu falar isso? É o Deus que resolve. Não é ótimo isso? Mas quando ele não resolve? Quando a gente fala que ele é o Deus do já, pede uma coisa e ele não responde. Aí passou a ser o Deus do já não, do já era. Não. Não se trata disso. É que, na verdade, o nosso tempo, ele tem os seus limites. E aí você vai ver que Jesus, ele é conduzido ao deserto. Ele vai ficar 40 dias lá, para ser tentado pelo diabo. Só que ele, por causa do exemplo, porque estava fazendo história, porque estava construindo um legado, porque ia deixar algo para nós, para que hoje eu pudesse estar falando a respeito disso para você. Ele, naquele momento, tinha uma limitação no seu tempo. Jesus tem poder para fazer tudo. Amém ou não? Ele tem poder para todas as coisas. Existe algum problema que Jesus não resolve? Não. Por que Jesus ficou vendo o diabo, gente? Veio a primeira vez,
perturbou Jesus. Veio a segunda vez, perturbou Jesus. Veio a terceira vez, perturbou Jesus. Ele nem precisava. Ele poderia dizer, vai formiga, pum, e acabou. Mas ele não faz, por quê? Porque naqueles 40 dias, ele precisava deixar um legado. Existem limitações do tempo. Quantas vezes a gente ora, pede a Deus para mover, para resolver uma situação, para atuar numa causa, e Deus simplesmente não resolve. Passa um tempo, de repente, a gente diz assim, mas eu estou esperando há tanto tempo e agora foi tão fácil. Eu me lembro do caso do meu falecido tio Marco, irmão da minha mãe. Ele aceitou a Jesus nessa igreja, num culto. E quando ele aceitou a Jesus, foi assim, né, mãe? Foi uma coisa que ele veio, aceitou a Jesus e aceitou mesmo. E Deus fez uma obra de transformação na vida dele. E a esposa dele falou assim, gente, eu já tinha orado tantos anos. Eu vinha orando há tantos anos por isso. Aí ela vinha pedindo há 10 anos a Deus pelo marido. Ela de uma outra igreja, uma igreja muito boa, pedindo pelo marido. Um dia ele vai lá, a gente começando o trabalho, usando as cadeiras que o falecido pastor Homero emprestou para a gente. Ele resolve ir lá e aceita Jesus. E pouco tempo depois batiza. E ficou lá. E só saiu dessa igreja porque ele foi para outra, né? Para aquela maior lá, para onde nós vamos depois. Ela orou a vida inteira. Orou 10 anos. Por que Deus, no primeiro dia que ela orou, não fez? Porque havia uma limitação do poder de Deus negativo, do momento histórico. O nosso tempo, ele tem os seus limites. Quando você olha para o deserto, você vai ver que Moisés, num primeiro momento, não tinha água. Esqueci o nome do lugar. Não vou gastar meu tempo tentando lembrar agora. E eles chegam naquele lugar, não tem água. O povo começa uma contenda, uma briga. Começa a falar, trouxe a gente aqui para morrer de sede. Moisés vai ao Senhor. O Senhor fala assim, Moisés, fere a pedra. Aí Moisés fere a pedra, sai água. Passa um tempo. Quase 10 anos depois. Porque eles ficavam andando em círculo, ali naquela área ali, entre o Egito e a Terra Prometida. E eles passam pelo mesmo lugar, é a mesma situação, não tem água. E aí Deus briga com Moisés de novo. Moisés vai de novo falar com Deus. Deus fala assim, Moisés, agora você vai lá e fala a pedra para que saia a água da pedra. Só que a essa altura do campeonato, Moisés já está cansado, mais desgastado. Já não é mais aquele moço. Já havia operado, movido a mão de Deus naquele mesmo lugar, daquela maneira. E ele chega diante do povo. E em vez de falar, como Deus disse, ele pega o seu cajado e fere a pedra. Não sai água, ele se irrita e fere de novo. E por causa disso, ele não entra na Terra Prometida. Agora veja o perigo que é você tentar violar o limite do seu tempo. O poder de Deus é infinito, mas os tempos, os ciclos da nossa vida, eles vão limitar esse poder. Por quê? Porque Deus é limitado? Porque Deus está abaixo disso? Não, porque nós não estamos preparados para lidar com aquilo que Deus tem. Imagina você podendo acessar todo o poder de Deus para resolver todas as coisas agora, nesse momento. Qual é a primeira coisa que você ia resolver? Seja honesto. Não precisava falar não. Mas se você não pensou em pagar alguma dívida, curar algum doente ou se livrar de alguém, é ou não é verdade?
Via de regra, tudo que a gente pensa tem relação com quem? Resolveu o meu problema. Só que Deus nos chamou para fazer história. O nosso problema já foi resolvido. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. O nosso problema foi resolvido na cruz do Calvário, está resolvido. A questão não é o nosso problema agora, está resolvido. A Bíblia tem uma série de promessas. O justo não é desamparado, a sua descendência não me diga o pão. Os lírios do campo que não tecem nem fiam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Deus promete nos vestir, nos calçar, nos alimentar como os pássaros. Então qual é o problema? Está doente, tem cura. A Bíblia diz, se alguém estiver doente, chama o presbítero, unge com óleo a oração da fé, salvará o enfermo. Então qual é o problema? O nosso problema já foi resolvido. E esse é o ponto. Por que tantas outras coisas não se desenrolam magicamente? Porque o nosso tempo, a nossa capacidade de aprendizado limita. Porque eu não entendo o tempo que eu estou vivendo, eu fico limitado. Porque eu não olho para os meus dias e não consigo discernir a ação de Deus, o seu propósito, a sua intenção, eu me limito. Gente, imagina, Jesus acabou de ser aclamado, Deus falou na terra, esse é meu filho, agora o Espírito conduz ele para o deserto. Imagina. É quase como se a pessoa acabasse de ser promovido, mal comparando, né? Acabou de ter uma grande promoção no trabalho e depois é mandado embora. E Jesus vai para lá, para o deserto. Por quê? Porque ele entende o seu tempo. Ele sabe que ele não está ali para ele, mas ele está debaixo de uma missão maior, de um ciclo maior. A gente precisa entender os limites do nosso tempo e entender quem é que, na verdade, precisa ser vencido. Porque, na verdade, esse texto ele faz menção do diabo. A figura do tentador que vem até Jesus, né? Mas o diabo já foi vencido. A grande derrota do diabo acontece na cruz do Calvário, quando Jesus morre. De modo que, quando Jesus morre e ressuscita, ali acontece a grande vitória. De modo que quem precisava ser vencido ali não era o diabo, era o deserto. O diabo ia ser vencido depois. Por isso Jesus fala, chega, sai. Ali quem tinha que ser vencido não era o diabo, era o deserto. Era a janela, o tempo, a circunstância. Jesus precisava romper com aqueles 40 dias de agonia para dizer para a gente que haverão períodos de vida que não serão fáceis, mas que Ele, pela sua palavra, nos dá poder para vencê-los. É por isso que nós precisamos crescer e progredir em conhecer o Senhor. É por isso que, na minha cabeça, não existe a possibilidade do crente entrar na igreja, sentar aí e ficar quieto. Não dá, gente. Existe uma trilha, existe uma carreira. Quem é daqui sabe que nós temos uma carreira proposta. Todo mundo que entra, que passa a ser membro dessa igreja, existe um trilho de formação mínimo. Não é nem para ser obreiro, é para ser membro. Você tem que fazer esse trilho aí, você tem que aprender esse negócio. Para você entender a visão, entender aquilo que nós acreditamos, entender a Bíblia, pelo menos o mínimo. Para a gente discernir
contra o que nós estamos lidando, porque senão a gente corre o risco de continuar andando do jeito que tem tanta gente andando. Tem tanta gente andando tentando vencer o outro, quando na verdade nos nossos dias nós somos chamados a vencer os poderes das trevas. Mas a gente fica olhando para coisas assim, né? A gente vê o nosso bairro aqui se degradando, banho de sangue, violência, gente morrendo a 3x2, assalto, todas essas coisas que estão acontecendo aqui em Jacarepaguá, e a gente pensa assim, nessa situação caótica e de abandono, a gente quer achar um culpado, né? A culpa é do governo A, do governo B, a culpa é da polícia que não faz o seu trabalho, a culpa é do judiciário que não deixa a polícia trabalhar, a culpa é da falta de educação, a culpa é do diabo, meu irmão. É ele quem produz toda a degradação humana. A nossa sociedade está como está por causa dele. Nós valorizamos o supérfluo por causa dele. Nós nos tornamos consumistas por causa dele. Nós escolhemos viver vidas mentirosas por causa dele. Então a gente precisa entender quem é que precisa ser vencido. Olha para a tua vida, vê esse tempo que você está vivendo e pensa assim, nesse momento, qual é o grande desafio a ser vencido? Porque enquanto você não abrir os seus olhos para entender o seu tempo, esse tempo vai se prolongar. Aí acontece o que? Esses dias eu estava falando, acho que com meu avô Guimarães, sei lá, com alguém no carro, sobre envelhecer. Estava falando, avô, vaidade é bom. A pessoa tem que ter um mínimo, né, de vaidade, né? Porque senão a gente também, né, fica igual, né? Mas tem coisas que é melhor a gente ter um pouco de dignidade, né? Que a pessoa está envelhecendo, gente, né? Todo mundo envelhece. E por que hoje se luta contra o envelhecimento? É porque se vive mal. Então, se você vive uma vida ruim, a velhice para você é um fantasma que te assusta e te agoniza. Por quê? Porque você não viveu. Quem não viveu não quer morrer. Vive angustiado porque teve uma vida que não foi proveitosa, na intenção de viver um amanhã, onde talvez, pode até ser, quem sabe, aproveitará a vida. Daí a gente vê essas coisas assim, né? Essas cirurgias, né, que o pessoal faz, que se estica, aquela demonização facial, né? Que a pessoa não fica... Não é harmonização, mano. Dá licença. Não harmoniza nada aquele negócio, né? Quem viu sabe. Aquilo sempre fica estranho, né? Sobretudo a estranheza é porque você tira os traços da idade, gente. É tão bonito ver um velhinho, uma velhinha de bem com a vida. É ou não é verdade? Aquela velhinha doida que vem com cabelo azul assim. Você para conversar, ri. Agora, tanta gente ranzinza, agoniado com a vida. Por quê? Porque está perdendo a vida, gente. A gente precisa entender qual é o inimigo que tem que ser vencido. Não é o tempo. Não é a falta de tempo. Não é o dia corrido. É o desperdício. Porque às vezes a gente passa uma semana inteira fazendo tantas coisas e muitas delas não são essenciais, são supérfluas. E depois diz assim, queria tanto ter mais tempo. Para quê? Para gastar mais tempo? Para perder mais tempo? E para terminar, a gente precisa entender que a melhor ferramenta para o homem nos nossos dias
é a palavra de Deus. Sempre foi. É a melhor ferramenta. A grande chave que abre porta, o grande escudo que protege, a grande lâmpada que ilumina, é a palavra de Deus. Ela lança luz onde há trevas. Ela protege onde está sendo atacado. E ela corta onde precisa ser cortado. Ela é lâmpada para os pés, a luz para o caminho. Ela é a grande ferramenta. Quando eu decido fazer alguma coisa, precisa passar pela palavra. O que a palavra de Deus diz? É por isso que é tão importante conhecer a palavra. A nossa fé é fé do livro, gente. É fundamental conhecer a palavra. Ah, pastor, eu quero ser crente, mas eu não quero conhecer a palavra. Mano, você está lascado, você vai ser enganado. Vai ser enganado. Satanás vai brincar com você, vai te iludir, vai contar história. Por quê? Porque é a palavra de Deus que resolve. Nessa noite, a minha oração é que o Senhor traga sobre nós um batismo de discernimento. Que dê para nós graça de entender o nosso tempo. Para que não se desperdice nada, para que não se perca nada. Para que se administre com maestria e perfeição. Em nome de Jesus, é tempo de aprender a discernir o seu tempo. Porque, afinal de contas, nenhum de nós sabe quanto tempo nos resta. E talvez haja ainda algo grandioso que Deus espera que você realize. Eu tenho certeza que há, mas é porque algumas pessoas não acreditam nelas mesmas, né? Mas como eu já falei aqui algumas vezes, eu olho para essa igreja, eu não vejo ainda a igreja, eu vejo a equipe. Eu vejo a equipe, aqueles que estão sendo preparados para esse momento em que nós seremos aquela grande igreja. Então, aos meus olhos, existe ainda muita coisa de Deus para acontecer. A árvore ainda é pequena, gente. Mas, duas coisas importantes sobre a árvore. Primeiro, ela está plantada junto ao ribeiro. Então, ela vai dar fruto no seu devido tempo. A folhagem, por isso que a folhagem... Não é isso que o Salmo diz? O homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É como a árvore junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha, tudo que ele faz é bem sucedido, e o seu prazer está na lei do Senhor. A primeira consideração é essa. A segunda consideração é que toda árvore que tem muita folha, para dar os seus frutos, vai gastar muita energia. Tanta energia que ela vai, em alguns casos, ela chega a ficar até pelada. E em alguns casos, os frutos são tão grandes que a árvore sofre a quebradura dos seus ramos, por causa do peso do fruto. Mas vale a pena. Porque o fruto leva a semente da árvore. Aí os desdobramentos, meu irmão, você não sabe. Você não sabe o desdobramento de uma atitude sua na direção do reino de Deus. Então, nessa noite, eu te convido a abrir os seus olhos, entender o tempo que você está vivendo. Eu estou vendo e vivendo e aprendendo coisas novas. Pois é, então, abre os seus olhos, porque esse tempo demanda uma resposta de você. Dia 5, agora tem um encontro. De repente, é só um dia, sábado, o dia inteiro. De repente, a chance de você começar a sua resposta. Primeira grande resposta. Em nome de Jesus, que Deus te dê discernimento, visão e entendimento, para você entender o tempo que você está vivendo em Deus e reagir a esse tempo do jeito que o Senhor espera, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Já estamos encerrando. Hoje passamos 10 minutos, são 8h10, mas não foi culpa minha, hein?
Quem passou foi a Fabi e vocês aí, ó. Mas eu nem me meto, porque se alguém quiser reclamar alguma coisa, reclama com o dono da obra. Eu tô aqui para obedecer. Vamos orar, gente. Senhor, nós te damos graça por essa noite, por esse encontro e pela tua palavra. Dá, Senhor, que no nosso espírito a gente consiga discernir esse tempo. O tempo que nós estamos vivendo é aquilo que o Senhor espera de nós. Dá que a tua graça nos alcance. Dá, Senhor, que a nossa reação seja adequada à tua expectativa ao nosso respeito, para não errar, Senhor. Dá que nós tenhamos o compromisso e a responsabilidade de aprender com a tua palavra, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Anima-nos, Senhor, pelo teu Espírito, para que a nossa caminhada seja na tua direção ampliada, em nome de Jesus. Potencializa, Senhor, os nossos esforços para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus.